Ele bateu o pé na soleira e sorriu como se nada estivesse acontecendo. As luzes de Natal estalavam pequenas faíscas douradas na cortina. O cheiro do cordeiro assado fazia a sala inteira parecer uma promessa, e eu segurei a taça de vinho como se fosse um mapa para me orientar. Marcos apareceu ao lado da porta com um paletó ainda quente do lado de fora, cabelo penteado, olhar calmo, e atrás dele, no instante em que a porta se abriu completamente, entrou Victoria, com um vestido discreto e esse sorriso de quem sabe exatamente o efeito que causa. Foi nesse momento que a sala deixou de ser uma sala e virou uma cena de teatro, com todo mundo gesticulando sem saber qual peça estava encenando. O barulho das crianças correndo pelo corredor parou, como se alguém tivesse desligado a fonte. Emma olhou para mim como quem procura a mãe para confirmação. Luke agarrou a barra do meu vestido. Marcos ficou lívido por um segundo. Depois recuperou a neutralidade do homem acostumado a neutralizar dramas públicos. Ele me havia convidado para aquela ceia. Meu marido convidou a ex para a ceia de Natal. Ele não fazia ideia da humilhação que eu esperava. Aquela frase tinha rodopiado na minha cabeça por semanas, e ali, sob as luzes e os enfeites, parecia menor e maior ao mesmo tempo. Menor porque era apenas uma sentença. Maior porque carregava meses de traição, contas no vermelho que eu nem sabia serem nossas, noites vazias, um útero que tinha conhecido o silêncio depois de uma perda que ele nunca dividira comigo. Tudo isso condensado naquele instante em que Victoria atravessou a sala, cumprimentou Lauren com um beijo no rosto, sorriu para Marcos e me estendeu a mão com uma educação que me lembrava cortesias profissionais. Respirei devagar. No fundo, quando planejei aquela noite na minha cabeça, a peça que eu montara com calma cirúrgica, imaginava uma reação. Não imaginava as vozes abafadas. Não imaginava o sino de algum navio distante que pensei ter ouvido no momento exato em que Victoria se aproximou da mesa. Nem imaginava como eu brilharia por fora e me despedaçaria por dentro naquele segundo. Havia um plano e havia um vazio. Eu precisava dos dois. Eu me permiti um pensamento frio. Havia algo de belo em ser pequena e calculista ao mesmo tempo. A raiva me havia ensinado a matemática dos corpos e das palavras. Cada mensagem lida, cada recibo juntado, cada fotografia foi uma equação que eu resolvia até a precisão. Mas a beleza da precisão não anulou a dor. Traição dói como um corte que você não percebe no calor do momento. Só entende a profundidade quando vê o sangue secar. Antes de seguir, se você quer chegar até o final dessa história e ver como a ceia foi transformada no palco da minha verdade, inscreva-se agora. Fica comigo até o fim. Prometo que vale a pena. 1 mês antes daquela noite, era meu aniversário. Marcos me levou para jantar, como sempre fazíamos em datas que ele julgava importantes. Comprou um presente com o cuidado que só quem domina presente sabe ter, algo que brilha e parece pensado. Tínhamos naquele tempo rituais que me faziam sentir segura. Ele me lia trechos de livros que eu gostava, eu ria alto de piadas que ele contava, e havia um silêncio confortável nas manhãs de domingo enquanto os meninos abriam seus brinquedos. Havia também uma ferida que eu escondia, a perda daquele bebê que eu esperava e que encontrei vazia no meu corpo. Foi uma solidão que se aninhou dentro de mim como um animal ferido. Às vezes eu olhava para Marcos e pensava que havia um muro entre nossas camas, uma parede construída com abstinência e desculpas. No meu aniversário, Marcos dormiu cedo. Eu passei a madrugada rolando o telefone. Foi por acaso, por descuido, por uma fome de confirmação que eu não pretendia admitir depois. Uma notificação de um aplicativo que ele deixara aberto na mesa de cabeceira. Mensagens trocadas com um nome que eu reconheci de outras conversas, Victoria. Não havia poesia nas mensagens, apenas coordenadas de encontros, referências a sessões fora do horário, fotos de lugares e um comentário sobre como ele estava mais presente quando conversava assim. A sensação foi física, me faltou ar, o chão estremeceu, e a casa ao meu redor se transformou em um quarto de interrogatório. Não usei o telefone de Marcos com intenção de invadir algo. Não preciso ensinar ninguém a invadir, nem explicar caminhos ilegais.
Usei aquilo que apareceu. O que veio depois foi a decisão consciente de não fechar os olhos. Naquela semana eu comecei a anotar tudo. Datas, pequenos detalhes que pareciam insignificantes à primeira vista. Um post com uma aliança brilhante no dedo de Victoria, um comentário da sogra elogiando a nova família, um check-in em um hotel que eu jamais teria imaginado visitar com meu marido. Tudo isso começou a formar um padrão que não permitia uma explicação inocente. Procurei Sam, um homem com olhos acostumados à suspeita, ex-policial, agora investigador particular, com uma pasta de casos que cheirava a café e noites mal dormidas. Às vezes eu o chamava sem esperança, às vezes com a frieza de quem deposita em outro a tarefa que não quer executar. Ele me explicou, sem verniz moral, o que poderia ou não fazer. Me garantiu discrição. Em vez de ensinar técnicas, falou de limites, que a prova pode ferir, que a verdade não alivia todo mundo, que há custos. Sam trouxe fotografias. Não eram fotos sensacionalistas, eram minutos congelados que me abriram a garganta em surdina. Victoria e Marcos em um restaurante que eu conhecia, rindo com a intimidade de quem tem segredos. Uma foto de um quarto de hotel com uma toalha no chão. Um recibo pago com um cartão que eu reconheci como um dos nossos. A ficha caiu com a brutalidade de um inverno que chega de repente. Não era um caso isolado. Era um padrão que se havia instalado entre eles durante meses. A cada evidência sentia a ferida se abrir. Mas havia algo mais do que dor. Havia uma clareza que me queimava a pele. A clareza dizia: você pode expor isso e ser destruída junto, ou pode expor e reconstruir. Aquela não era uma decisão moral simples, era uma estratégia. E eu sempre fui melhor com estratégias do que com perdão, quando a dor é demasiado grande. Contei a Lauren tudo em pedaços. Contar aos amigos é um teste de realidade. Eles devolvem você a si mesma. Lauren me olhou com raiva e afeto, as sobrancelhas em linha torta. Não faz nada precipitado, ela disse, mas se você fizer, sou sua. Era uma promessa de irmã que carregava tanto medo quanto coragem. Com Lauren ao meu lado, senti que meu plano podia existir fora da minha cabeça. Entre as peças do quebra-cabeça, havia uma que me chocou profundamente. Victoria era terapeuta de casais. A mulher cuja voz deveria ter acolhido dores alheias estava aparentemente traçando uma rota com meu marido. O conflito era quase teatral, a figura que se ocupa de curar, possivelmente participando de uma ferida. Aí o ódio ganhou mais do que temperatura, ganhou um sabor amargo de traição profissional. Não queria apenas uma vingança pequena e temporal. Não queria que Marcos tivesse que responder apenas por um arrependimento privado. Queria responsabilidade, queria que atos tivessem consequências. Chame isso de justiça ou de revanche moral. A linha entre eles era tênue e eu caminhava nela com passos calculados. Procurei Vivian, uma advogada especializada em divórcios, que tratou meus documentos como quem organiza um inventário de perdas. Vivian não prometeu resultados mágicos, explicou possibilidades, acordos patrimoniais, divisão de bens, como proteger as crianças. Também falou sobre como uma denúncia profissional poderia ser avaliada, sem garantias, mas como um instrumento possível para expor condutas inadequadas em um contexto profissional. Entre os encontros com a advogada e o trabalho de Sam, comecei a costurar um mapa, datas que encavavam encontros, recibos que ligavam pagamentos a restaurantes e hotéis, posts que escancaravam a intimidade pública de Victoria com fotos de noivado que agora pareciam mentiras elaboradas. Mas havia uma peça que eu não tinha: Alex. Ele era o noivo de Victoria, um cirurgião pediátrico que eu havia conhecido em almoços ocasionais, sempre gentil, falando com ternura dos planos para o futuro. Eu sabia que se Alex descobrisse a traição por conta própria, a reação seria a crueldade do amor traído, e eu calculava a melhor forma de fazer aquilo acontecer sem entregar a mim mesma a uma humilhação pública irreversível. Enviei um e-mail anônimo a Alex. Não vou descrever como o fiz, não vou ensinar métodos. Apenas dirijo a responsabilidade do que fiz a uma escolha tomada num matiz moral ambíguo. Eu achei que ele devia saber. A resposta veio em poucas horas. Perguntas, incredulidade, uma promessa de encontro. Alex respondeu com choque, com aquela mistura crua de incredulidade e dor que quem foi traído carrega no rosto.
De algum modo, a confirmação dele reforçou meu plano. Eu não queria que isso fosse apenas entre Marcos e eu. Queria que fosse público, que ocorrências ocultas virassem fato, que as pessoas que favoreceram a mentira, conscientemente ou não, tivessem que olhar para a consequência. Enquanto isso, a vida doméstica continuava com as camadas de normalidade necessárias para manter a casa de pé. Emma cantava músicas natalinas que eu já sabia de cor. Luke decidira que a estrela da árvore precisava ser maior. Marcos, em público, fazia o papel do marido presente, abastecido por culpas silenciosas. À noite, ele me tocava com a leveza de quem busca consolo e evita perguntas. Eu transformei minhas noites em laboratórios de paciência. Observava, anotava, esperava o momento em que cada peça do tabuleiro se colocasse no lugar certo. Havia por trás de tudo uma outra batalha, menos visível. Eu lutava comigo. A ideia de humilhar alguém publicamente, de fazer minha intimidade virar espetáculo, me aterrorizava tanto quanto me empolgava. Vivian dizia que, muitas vezes, a exposição pode funcionar legalmente, mas o preço emocional pode ser alto. Doutora Helena, minha terapeuta, dizia com a paciência dos que escutam dores há anos: a raiva precisa de expressão, mas também de cuidado. Não deixe que ela dite todos os seus passos. Pergunte-se o que você quer depois que tudo isso passar. Eu queria a justiça. Queria que os recursos que nos tiraram fossem devolvidos. Queria que a responsabilidade fosse reconhecida. Também queria que meus filhos crescessem em um lar que não fosse apenas um acúmulo de desculpas e segredos. Juntei a advogada, investigadora e irmã. Montamos encontros, definimos limites. Eu disse a Sam que não queria ações ilegais. Queria provas que se sustentassem em tribunal ou em perguntas difíceis diante de amigos e família. Nada que você não possa coletar estando no mundo, ele disse, e eu agradeci por sua clareza. Tedioso, prático, preciso, o trabalho me deu uma sensação de controle que a traição havia arrancado. Vingança, quando bem arquitetada, tem um fluxo quase burocrático. Documentos, testemunhas, provas. Havia momentos em que me pegava pensando em qual narrativa eu queria contar ao sair daquela manhã de cinzas. Seria uma mulher que se vingou ou uma mulher que precisou proteger seus filhos? A resposta, para mim, começou a ser híbrida. Ninguém me devolveria a inocência, mas eu podia recobrar a dignidade. Nem Victoria nem Marcos deveriam ser reduzidos a versões simplistas. Eles eram humanos que erraram, cada um à sua forma. Minha história, porém, precisava de dimensão pública, porque os atos de ambos afetavam mais do que os dois. Enquanto o Natal se aproximava, a tensão cresceu. Eu precisei confeccionar banalidades domésticas que disfarçassem o que vinha por trás. Encomendei a sobremesa favorita da família, comprei guardanapos novos, ensaiei um "ai que mesa linda" que pudesse soar natural à frente de convidados. Fiz questão de que a noite parecesse uma ceia comum, o melhor cenário para que a surpresa tivesse efeito. Havia no planejamento uma escolha estética. Quanto mais pacífico o ambiente, maior o contraste com a verdade que iria explodir no meio daquela normalidade. A ironia não me escapou. Marcos me disse dias antes que queria que todo mundo passasse o Natal conosco. Pareceu, naquela hora, apenas mais um gesto de anfitrião. Ele não imaginava que eu já havia aceitado o convite dele sabendo de tudo. Ele me convidou para a ceia. Pensei vezes sem conta, como se repetir a frase a fortalecesse. Ele convidou a ex, e ela vinha com um noivo ao qual eu havia enviado, discretamente, uma carta não assinada, alertando para o que viria. A rede havia sido armada com delicadeza e frieza, e havia também a consciência de que, ao puxar o fio, algumas coisas poderiam arrebentar além do esperado. Minha relação com Marcos era complexa. Havia o homem que me fizera rir e que por vezes fora companheiro atento, havia o pai cuidadoso com as crianças, havia também o homem que me traiu durante um dos períodos mais dolorosos da minha vida. Esse mosaico tornava tudo mais confuso. Eu não queria destruí-lo por prazer, queria que ele enfrentasse as consequências de suas escolhas. Às vezes penso que é essa ambiguidade que humaniza a história. Não sou uma justiceira sem falhas, sou alguém que, ferida, tomou decisões questionáveis. Nos dias que antecederam a ceia, fui ajustando pequenas coisas.
Falei com Alex uma única vez ao telefone. Ele tremia enquanto falava. Eu ouvi seus soluços e os traduzi como confirmação de que o impacto que eu desejava atingir poderia ser alcançado. Pedi a ele que, se decidisse comparecer na noite, não criasse um cenário de choque que colocasse meus filhos em posição de testemunhas traumatizadas. Ele prometeu. Éramos adultos tentando cuidar das bordas de uma dor que não deveríamos haver causado um ao outro. Havia também um elemento prático, dinheiro. Recebimentos que provavam que certas despesas pagas por nós haviam de fato sido repassadas à Victoria em jantares, hotéis, presentes anunciados. Não era só um apelo moral, era uma questão de patrimônio. Vivian me aconselhou sobre como documentar essas transações sem inventar nada. Isso seria parte do que eu apresentaria no momento certo. Mas mesmo ela me advertiu do seguinte: processar tudo isso no tribunal não seria uma resposta emocional imediata. Podia ser uma guerra fria e longa. Minha vontade não era processar apenas. Queria que fosse exposto naquele jantar, em frente à família, porque sentia que só assim o despojamento do teatro que é a vida perfeita, nas redes, nas reuniões familiares, poderia ocorrer. Preparei também uma mensagem que não seria dita. Era um envelope com papéis de divórcio preparados com a ajuda de Vivian. Não era uma vingança simbólica, eram instrumentos legais. Entregar aqueles papéis durante a ceia significaria transformar a festa numa cena pública de ruptura. Algumas pessoas diriam que era cruel, outras diriam que era necessário. Eu, naquele momento, não tinha certezas plenas, tinha uma convicção que me fazia seguir em frente. No dia da ceia, arrumei a mesa com um cuidado quase obsessivo. Guardanapos dobrados, talheres alinhados, as luzes da árvore ajustadas para um brilho que fosse gentil com as fotografias que estávamos prestes a tirar, porque havia também a necessidade humana de aparência. Os convidados começaram a chegar, familiares, amigos que já sabiam de xistes de outro Natal, rostos que pertenciam aos círculos que sustentavam nossas vidas. Cada chegada fazia meu coração acelerar e ao mesmo tempo me deixava mais fria. Havia algo de ritual nisso, entrar no salão, sorrir, prender a respiração para o que vinha. Os minutos antes do jantar foram cheios de pequenos ruídos, risadas baixas, taças batendo, alguém pedindo mais sal. Marcos conversou com Lauren perto da cozinha, com a intimidade de irmãos de criação. Sua voz soava normal, até quase inocente. Victoria apareceu com um novo arranjo de flores e eu peguei uma fatia do queijo para dizer algo trivial. Tudo parecia à primeira vista perfeitamente ordinário e era justamente isso que eu queria. Mas havia dentro de mim uma tempestade contida. Eu me lembrava das noites sem resposta, de um corpo que ainda guardava o eco da perda, dos pequenos gestos de carinho que Marcos reservava para si e para Victoria, das mensagens lidas às escondidas. Havia também a lembrança de Alex ligando, com a voz quebrada, anunciando o que poderia vir. A ideia de assistir à cena em que a máscara caía lentamente sobre o rosto de cada um me dava uma sensação estranha, alívio embrulhado em culpa. Enquanto esperávamos a última pessoa chegar, olhei para Marcos. Ele sorriu para Victoria e o movimento parecia um ajuste de cueca em público, algo mecânico, sem malícia aparente. Ele não sabia que eu sabia. Ele não fazia ideia da humilhação que o esperava. Essa frase rodopiou novamente, como um refrão. Júbilo? Não exatamente. Mais uma vez, uma mistura complexa de triunfo e medo. Eu me pegava pensando nas crianças, em como explicar depois, em quais palavras usar. Doutora Helena havia me dito para preparar um discurso que fosse simples. Honestidade não significa destruição. As luzes da sala piscavam sutis. Lauren veio ao meu lado e apertou minha mão. Você pronta? Sussurrou ela. Sorri porque precisava sorrir. Pronta, respondi. Minha voz estava firme, mais do que me sentia por dentro. Tomei ar e me levantei, com um envelope de papéis legais escondido embaixo do guardanapo da minha mão esquerda. Tinha tudo planejado, exceto talvez a intensidade do que se seguia. Não se pode prever a tempestade emocional que desabrocha quando as palavras encontram o ar. A campainha tocou. Pela última vez naquele dia, o mundo externo invadiu nossa bolha.
As crianças correram para atender. Marcos se levantou mais rápido do que eu esperava. Victoria ajeitou o cabelo, abriu um sorriso que cheirava a conquista. E quando a porta se abriu, eu soube que a noite havia começado. Alex entrou com a mão no bolso do casaco, o rosto pálido como alguém que havia corrido contra o próprio coração. Ele olhou ao redor, como quem procura um ponto de ancoragem, e nossos olhares se encontraram. Nem preciso dizer que a tensão na sala subiu imediata. Você consegue sentir uma corda sendo puxada até o som agudo que corta o ar. Victoria sorriu como quem não percebe o tremor nas mãos. Marcos abriu os braços, pequeno e charmoso, para fazer a apresentação que havia sido óbvia e convencional por meses. Pessoal, esta é Victoria e o Alex, meu... E falhou no final da frase, porque nenhum rótulo cabia naquele instante. Alex veio até mim primeiro. Ele se moveu como se cada passo o aproximasse de um precipício. Sua voz saiu rouca, sem querer acusar, sem querer açoitar. Você é a... E não terminou. Eu respondi com calma cirúrgica, porque aquilo era parte do plano. Calma. Sou a mulher que casou com um homem que você vai chamar de traidor, disse, mais para o ar do que para ele, e senti um silêncio, como se alguém tivesse desligado a luz numa sala de teatro lotada. Victoria piscou, surpresa genuína. Ela não sabia. Ou talvez soubesse só o suficiente para fingir surpresa naquele palco doméstico. Marcos ficou estático, uma estátua tentando sorrir. A conversa começou a se dispersar em murmúrios, pessoas tentando encaixar aquilo numa narrativa possível. Meu irmão James engoliu em seco. Lauren apertou minha mão como se estivesse segurando uma corda invisível que me mantinha erguida. As crianças, alheias em sua inocência, seguiram atrapalhando a cena com risadinhas e perguntas sobre sobremesa. A família é sempre um amortecedor estranho em momentos de crise. Eles vazam preocupação e continuam a cumprir rituais. Eu respirei fundo e levantei minha voz, não para humilhar, mas para abrir espaço à verdade. Comecei lendo, sem teatralidade, apenas com a nitidez que eu já havia treinado com Vivian. Datas, lugares, pequenas evidências que encaixavam como peças de um quebra-cabeça. No dia X, no dia Y, recibo do hotel pago em nome da conta do casal, foto dos dois em tal restaurante, tudo dito com a frieza de quem decorou um roteiro com a intenção de não se perder no turbilhão emocional. Cada palavra fazia com que alguns rostos cambaleassem. A verdade tem esse efeito. Alex sentou, como se suas pernas não quisessem mais sustentá-lo. Victoria corou. Marcos virou o rosto. Havia pessoas ali que eu amava e que não mereciam ser arrastadas para a lama desnecessariamente. Por isso, eu escolhi os limites da minha vingança. Provar o que precisava ser provado, para que a responsabilidade se tornasse palpável, sem transformar em espetáculo gratuito a intimidade alheia. Exibi fotos borradas, prints sem expor conversas privadas demais, um recibo que demonstrava um padrão. Nada que ensinasse a invadir contas, nada que fosse ilegal. Apenas evidência observável, recolhida de maneira que Sam dissera ser admissível e que Vivian validara como factual. Eu sabia que a noite poderia se transformar em tribunal familiar. Eu aceitei esse risco. Quando coloquei os papéis do divórcio na mesa, os mesmos que Vivian preparara meticulosamente, a sala ficou menor. Os guardanapos, as taças, tudo parecia um cenário que eu montara para um filme de que não me recordava ter sido atriz. Marcos tentou chegar até mim, hand gestures de pânico quase caricatos. Podemos conversar? Isso é um mal-entendido? Suas palavras soavam rasas, e a cada tentativa, alguém lembrava que as desculpas há muito haviam perdido valor. Alex se levantou de um salto naquele momento, como se tivesse sido atingido por uma onda. Ele segurou o rosto com as mãos e o som do choro contido entrecortado entrou na pele da casa. Victoria cruzou os braços e tentou recuperar o controle pela língua. Isso é absurdo. Você está fazendo isso numa festa de Natal? Sua voz tinha a clara intenção de transformar a cena numa bagunça, de neutralizar a gravidade. Mas as coisas têm um peso que não se desfaz por palavras invertidas.
Quando eu estendi a pasta com os documentos, Marcos ficou pálido. Eu não disse assine como um decreto. Eu apenas coloquei o envelope à vista, porque colocar foi por si só um ato simbólico. A ruptura não estava mais escondida em nossos quartos ou em conversas sussurradas. Estava ali, diante de todos. Não foi uma explosão de insultos. Houve choro, houve pedidos, houve incredulidade. Marcos tentou explicar, a voz quebrando em desculpas treinadas. Eu não queria te ferir. Não era isso que eu pensei. Mas a trajetória das palavras não encontrou minha boca. Havia naquele instante a sensação de que estávamos sendo observados por olhos que pertenciam às nossas versões passadas, e essas versões deviam, com alguma pena, assistir ao colapso. Victoria saiu da sala abruptamente e eu vi a pressa de quem tenta compor a própria imagem. Meu estômago deu voltas. Alguém murmurou que talvez fosse melhor ela ir, que aquilo poderia ficar mais feio. Mas o que me surpreendeu foi a mão de Alex segurando o ombro dela, como se ele pudesse, com um gesto, conter a queda. Ele olhou para Victoria e, pela primeira vez, a dor transformou-se em uma indignação quase feroz. Como você pôde? Ele não perguntou só para Victoria. Era uma pergunta que queimava as paredes da casa. Victoria não teve resposta plausível. Restou-lhe o pranto nervoso e a fuga apressada pelo corredor. Lembro até hoje de cada som que seguiu. O tilintar de uma colher, o soluço reprimido de uma tia, o barulho da fechadura sendo girada. Marcos tentou pegar o carro e sair. James bloqueou a garagem com o próprio corpo, numa mistura de fúria e proteção. Não houve nada cinematográfico além do que realmente foi: desordem humana. As crianças, finalmente percebendo que algo muito sério acontecia, correram para mim, buscando consolo num abraço que tentei tornar inabalável. Naquele abraço, senti que todas as decisões tomadas em noites frias tinham um sentido: proteger aquilo que realmente importava. A noite acabou em silêncio quebrado. Pessoas foram embora em grupos, cochichando, escolhendo o lado que a conveniência ou a lealdade lhes oferecia. Marcos ficou naquela casa por mais umas horas, conversando comigo de forma que agora sei que era a tentativa de salvar a própria imagem. Depois, por volta da madrugada, ele saiu. Não sei se veio buscar os filhos, não sei se foi buscar a própria dignidade. Sei apenas que depois daquela noite nada foi como antes. Nos dias seguintes, a vida virou protocolos domésticos e papéis legais. Marcos se matriculou num silêncio que não pedira perdão a tempo. Alex pediu que eu não expusesse mais as crianças a agitamentos desnecessários e, com uma generosidade dolorida, ajudou a cuidar de Emma e Luke quando eu mal conseguia levantar da cama. Ele e eu trocamos algumas mensagens, breves, práticas, como dois sobreviventes negociando os restos. Vivian conduziu as primeiras medidas do divórcio: guarda compartilhada provisória, acordos financeiros temporários, pedidos de proteção patrimonial. Não entro em detalhes jurídicos porque não me cabe aqui ensinar procedimentos. Apenas digo que tudo foi feito com a seriedade de quem quer limitar danos e não prolongar o escândalo. A repercussão profissional aconteceu, como eu esperava e temia. Vitória recebeu alguns dias depois uma notificação de investigação ética. Uma reclamação formal foi protocolada, não só por mim, mas também por um terceiro que preferiu manter distância e que viu naquela conduta conflito de interesse grave. A ordem profissional determinou um afastamento temporário enquanto apuravam as denúncias, expressão cautelosa, sem garantias eternas, mas suficiente para interromper uma prática que havia sido construída pública e privadamente. Eu sabia que não era garantido que ela perderia a licença, sabia que processos demoravam e tinham nuances, mas ver o brilho do status dela ficando em suspenso me deu uma medida de justiça que não era completa, mas era palpável. Marcos, por sua vez, entrou em férias técnicas no trabalho. Colegas que antes almoçavam conosco evitaram olhar para mim no supermercado. Há um custo social, evidente e cruel, quando a intimidade vira notícia de família. Não desejo que colegas percam empregos por falhas afetivas, mas também não vejo razão para que atos que ferem outras pessoas fiquem impunes. Meu objetivo nunca foi destruir por prazer, era responsabilizar. Nos primeiros meses que se seguiram, chorei de formas que não sabia existir. Doutora Helena foi instrumento de resgate. Nas consultas, eu vomitava memórias, imagens da mesa de Natal, a expressão do meu marido quando lhe entreguei o envelope, as lágrimas de Alex. Ela me ajudou a não confundir vingança com cura. Vingança pode fechar uma porta, ela disse uma vez, mas cura abre outras. Você precisa andar por essas portas com os pés limpos.
Isso me acompanhou quando aceitei entrevistas e quando recusei outras. Havia um equilíbrio delicado entre contar a minha história e transformá-la em mercadoria. Aos poucos, devolvi o ritmo da vida para as crianças. Emma precisava que alguém decorasse com ela enfeites novos. Luke precisava de histórias para dormir que não mencionassem o barulho de portas. O que me salvou foram os rituais pequenos que Marcos e eu construímos antes de tudo ruir. Café forte nas manhãs de domingo, risadas baixas por causa de piadas internas, as músicas infantis que cantávamos juntos. Essas coisas persistiram mesmo sem o outro lado do pacto conjugal. Minha prioridade passou a ser reconstruir um lar seguro para eles, não uma vitória espetacular. Houve dias de culpa imensa. Às vezes eu olhava para a foto da ocasião em que nos casamos e me pegava pensando no que poderia ter feito de diferente. Outras vezes eu fechava a porta do quarto e me permitia um grito silencioso que liberasse a máquina inteira de raiva e medo. Vingança tem esse preço. Você precisa pagar pelo ato que realiza. Não era que eu me arrependesse de ter exposto, era que percebia com clareza que as consequências atingiam pessoas além dos traidores, e eu era uma delas. Então vieram os resultados práticos. Marcos assinou os papéis alguns meses depois. Não foi um gesto apaixonado, mas um reconhecimento funcional de que não havia mais espaço para aquilo. A divisão de bens foi feita com o cuidado de evitar que as crianças perdessem estabilidade. Eu aceitei um acordo que me permitisse manter a casa e garantir a continuidade da rotina das crianças. Não era vingança explícita, era uma proteção. Victoria iniciou processos para se defender na esfera profissional. A investigação mostrou falhas éticas que em alguns pontos foram difíceis de justificar. Houve uma suspensão temporária e a recomendação de avaliação clínica aprofundada, não como condenação absoluta, mas como medida cautelar. Não celebrei isso. Senti apenas uma calma estranha, como se a correção das peças no tabuleiro tivesse um senso de ordem que eu não havia sentido por muito tempo. Quando publiquei o livro, sim, aquele que você já ouviu mencionado em manchetes, My Beautiful Vengeance, não foi apenas por querer transformar dor em lucro, foi porque precisava falar, e escrever é a forma como eu organizo o mundo. Colocar tudo no papel me permitiu olhar para a própria história com distância suficiente para entender minhas contradições. O livro teve recepção calorosa e críticas que iam do elogio à prudência ao julgamento moral. Algumas pessoas me chamaram de oportunista, outras de corajosa. Eu deixei as críticas passarem como vento. O que me importou foi que, numa noite qualquer, uma mulher me escreveu contando que, depois de ler, decidiu buscar ajuda e proteção. Houve mensagens de mães que haviam sentido traições e que pela primeira vez se sentiram autorizadas a colocar limites. Isso me fez perceber que havia algo maior do que a minha vontade de corrigir uma injustiça. Havia um espaço para transformar dor em algo útil. A fama breve que veio com o livro trouxe coisas estranhas. Convites para programas, debates, conversas com jornalistas. Em alguns shows mediram minha história como se fosse espetáculo. Eu sempre voltava ao mesmo ponto. A história não era sobre humilhação pública apenas. Era sobre responsabilidade, sobre a necessidade de reparar danos e sobre proteger a próxima geração. Em entrevistas reiterava que não recomendava a ninguém seguir só o impulso da vingança, que meu caminho foi repleto de escolhas questionáveis, que a alternativa mais nobre continua sendo a cura. 6 meses depois daquela ceia, eu não era a mesma. Digo isso com uma honestidade que arranca as camadas. Havia cicatrizes profundas. Ainda acordava às vezes com o coração disparado. Ainda tinha medo de que Emma e Luke se tornassem pequenos guardiões de um rancor. Mas também havia uma clareza renovada. Eu sabia quem eu era sem a máscara que a traição havia despedaçado. Eu me permiti ser mais gentil comigo mesma. Voltei a tocar piano por prazer e aquilo parecia ser um ritual de reconciliação com o corpo. Encontrei no processo outras mulheres que haviam passado por situações semelhantes. Criamos um grupo pequeno, sem aspas de justiça espetacular, apenas um espaço de partilha.
Havia conversas sobre limites, sobre dinheiro, sobre como colocar prioridades quando os filhos estão no centro. A rede foi discreta, mas poderosa. Senti que minha história deixou de ser apenas meu peso para virar instrumento. Houve um episódio que me marcou profundamente. Um dia, numa cafeteria, sentei-me ao lado de uma mulher de meia idade que lia meu livro. Ela levantou os olhos e me agradeceu com uma voz que parecia sair de um lugar velho e cansado. Você me deu coragem para sair de uma relação que me destruía, ela disse. Eu segurei sua mão e entendi naquele momento que viver bem era mais devastador que qualquer humilhação pública. Minha vingança tornou-se finalmente algo que eu não precisava ostentar. Era a minha vida reconstruída, o riso dos meus filhos, o som do piano ao entardecer. Não posso mentir e dizer que tudo foi fácil. Houveram suspensões e idas a audiências, processos que demandaram paciência e recursos. Às vezes, quando eu pensava em vitória, não sentia triunfo, sentia compaixão estranha e ácida ao mesmo tempo. Havia uma mulher que também tinha escolhas, e talvez dores que a levaram a assumir papéis que não lhe cabiam. Isso não minimiza a traição, mas humaniza o processo. A ambivalência me acompanha. Sou ao mesmo tempo agente e vítima da própria história. Nos meses seguintes, Marcos tentou contato algumas vezes, sempre com desculpas que soavam como tentativas de reaparecer na vida que havia perdido. Será que podemos tentar terapia? Pela família? Eu recusava. Eu ainda acreditava que a tentação do retorno poderia ser uma repetição daquilo que já nos havia trazido aqui. Recobrar a confiança é uma escolha cotidiana. Eu preferi que meus filhos crescessem em um ambiente onde a palavra respeito fosse mais do que letra morta. Se ele quisesse refazer algo, que o fizesse primeiro com ele mesmo, sem me arrastar como peça de reconciliação pública. A rede de apoio que formamos acabou por dar origem a iniciativas menores, grupos de leitura, encontros com advogadas que explicavam direitos, rodas de conversa com terapeutas. Eu participei quando pude, porque percebi que a experiência pessoal podia servir de ponte para outras mulheres, não como um manual de vingança, mas como um testemunho sobre a importância de se colocar limites, de documentar injustiças e de buscar ressarcimento quando necessário. Se me perguntarem agora se faria tudo igual, respondo com a mesma honestidade que imprimi no livro. Há coisas que eu faria diferente, outras que repetiria. A decisão de transformar a ceia em palco foi tomada num mosaico de medo, raiva e desejo de proteção. Talvez eu pudesse ter sido mais cautelosa com as consequências emocionais das crianças. Talvez eu pudesse ter pedido a Alex que tivesse vindo sozinho para conversar. Mas eu também sei que se eu não tivesse agido, a traição teria continuado a ser uma sombra que corroía nossos anos silenciosos. Às vezes, as escolhas são apenas alternativas dolorosas num leque de opções limitadas. Hoje, quando eu passo pelo corredor daquela casa, e sim, eu continuo morando nela com as crianças, eu vejo as luzes de Natal de outras maneiras. Elas não brilham mais como promessas vazias, brilham como sinais de que a vida persiste, mesmo depois do choque. Quando alguém me pergunta sobre o que aprendi, respondo: aprendi que verdade exposta pode libertar, mas exige preço. Aprendi que proteger os filhos é prioridade, sempre. Aprendi que a solidariedade entre mulheres pode ser um remédio poderoso. E, talvez o mais importante, aprendi que viver bem é a vingança mais eloquente que se pode oferecer a quem nos feriu. No fim, a frase que me acompanhou desde o início, meu marido convidou a ex para a ceia de Natal, ele não fazia ideia da humilhação que o esperava. Sobrevive como um lembrete do momento em que escolhi não mais aceitar a inércia do sofrimento. Não se trata de contar a história para infligir dor. Trata-se de afirmar que há limites, de mostrar que feridas presumidas podem e devem encontrar alguma forma de reparação. Não recomendo que todos sigam o mesmo caminho. Recomendo que cada um encontre uma forma de se proteger e de reconstruir com dignidade. Se você leu até aqui e sentiu algo, compartilhe sua reação nos comentários. Se conhece alguém que precisa ouvir essa história, mande para essa pessoa. Se inscreva para acompanhar outras histórias reais que falam de dor, de escolhas e de recomeço. Eu sigo aqui, reconstruindo,
tocando piano e lembrando que, no fim, viver bem é mais devastador que qualquer humilhação pública.